Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Sim? Ah, que bom. Os fones, então, estão funcionando corretamente. Bom dia a todos. Vamos para hoje mais uma palestra aqui na Arena do Conhecimento, no palco Gerando Resultados. O próximo palestrante é o Caian Bárbara Nascimento. Ele vai falar sobre sua educação financeira está ajudando o seu negócio? O Caian é especialista em educação financeira, vencedor do Prêmio Profissional da Educação Financeira 2021, e ele se dedica a dar mentorias e palestras sobre educação financeira. Com uma abordagem de linguagem simplificada e direta, ele fala do tema de maneira simples, para que todos possam entender. Vamos, então, chamar o Caian. Seja bem-vindo, Caian. Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Estou muito feliz de estar aqui porque compartilhando uma coisa pessoal com vocês. Faz um ano que eu me tornei um palestrante de educação financeira. Então, eu comecei numa instituição pública do governo do estado, no espaço chamado TEIA, e depois de um ano eu estou na maior feira de empreendedorismo do mundo. Então, eu estou muito, muito, muito feliz por isso. Vou ver só testar se os slides estão funcionando, tá tudo certo. Então hoje a gente vai falar de educação financeira. Só que é uma educação financeira que eu vou trazer um pouco sobre a vida pessoal de vocês empreendedores e a vida empresarial. E como que as duas se misturam quando a gente fala de educação financeira. Tudo começa na história que a gente tem na nossa família. E antes disso, eu vou explicar um pouquinho quem sou eu, né? Então, meu nome é Caian, eu sou nascido e criado na periferia da Zona Norte de São Paulo, mais especificamente no bairro do Jardim Peri. Eu tenho a minha primeira formação como um mercadólogo digital, né? Primeira faculdade de marketing digital, e a minha pós-graduação foi em educação financeira. Eu abandonei 10 anos de carreira de marketing para me tornar um educador financeiro, porque particularmente eu tive uma crise de consciência. Estudando alguns dados durante a própria faculdade, eu descobri que mais de 70% da população brasileira está endividada. E aí eu criava grandes campanhas para grandes empresas e me deu uma crise de consciência porque esse número me incomodou tanto, mas tanto que eu resolvi falar, não, eu vou para o outro lado. Eu já fiz a minha parte aqui, já entendi, eu gosto muito do que eu estou fazendo, mas está na hora de eu mudar. Então agora eu vou ensinar as pessoas a comprarem de maneira consciente, através da educação financeira. E aí eu fiz a minha pós-graduação. Antes disso, eu já tinha estudado investimento, já tinha certificação em administração, eu tinha vários certificados, porque eu gosto sempre muito de estudar. Só que a educação financeira se tornou a minha paixão, principalmente depois dessa crise de consciência que eu tive. E eu acredito que os empreendedores são a chave para a gente conseguir mudar a situação que o país vem passando economicamente falando. Não apenas de um governo atual, mas também de uma maneira geral. Não importa qual é o governo, os empreendedores são sempre a solução, principalmente os pequenos empreendedores. Então a gente tem alguns objetivos hoje a ser cumprido até o final dessa palestra, sendo o primeiro, vocês entenderem um ciclo da falta de educação financeira, para entender como é que ela impacta na nossa vida futuramente. Depois, entender a consequência da falta de educação financeira na vida dos empreendedores. E entender como funciona a repetição de padrões, para que a gente consiga chegar finalmente no quarto objetivo de entender como funciona a falta de educação financeira na prática, na vida dos empreendedores. Então, começando pelo ciclo. Todo mundo sabe que a gente nasce, tem uma avó, tem um pai, tem uma mãe. Imaginem a seguinte situação. A sua bisavó, ela aprendeu a mexer com o dinheiro de uma maneira errada. Então, ela aprendeu com o pai dela a poupar. Um maior exemplo que nós temos aqui, pelo menos, que eu vejo como educador financeiro é o Július.
Não. O Júlio do Todo Mundo Odeia o Chris, ele é um caso bem extremo, né? Ele fala, guarda dinheiro, poupa dinheiro, não gasta 19 centavos de bala, não abra a geladeira porque você vai gastar 20 centavos de luz. Então imagina a situação, tendo uma mãe como a Rochelle. A Rochelle é o completo oposto. Ela adora gastar dinheiro, né? Quando pega aquele dinheiro, ela vai lá no mercado e joga tudo assim, se não tiver que usar o ticket de alimentação, porque tá contado. Mas se tiver o dinheiro, temos até um episódio, não é? Que ela faz isso. Só que imagina a seguinte situação, temos um bebê no meio de uma pessoa que gasta demais, e temos o mesmo bebê no meio de uma pessoa que gasta muito menos, que fala que não é para gastar dinheiro. A cabeça da criança fica literalmente assim, com essa cara do Chris, porque qual é o certo? Agora imagina essa situação repetida de ciclos, ciclos e mais ciclos, onde a sua bisavó ensinou a sua avó, o seu avô, que ensinou seu pai, sua mãe, que passa esse conhecimento para você. Não é muito mais gostoso gastar dinheiro do que poupar? É uma delícia gastar dinheiro. E geralmente é o que as pessoas escolhem, elas escolhem gastar o dinheiro ao invés de poupar. Mas também quando a gente fala de poupar, parece que é tudo muito extremo, não existe um meio termo. Qual é o correto? Isso dá uma bela brecha para a gente tomar decisões financeiras ruins. E aí, vem notícias igual essa aí, que mais de 70% da população tem problemas de dívida. É muito mais fácil encontrar alguém endividado do que alguém sem dívida. Alguém sem dívida hoje em dia parece alienígena, porque é muito difícil de achar, é muito raro. E aí, a gente entra no empreendedorismo. Por quê? Porque se a gente passa por essa situação no nosso ciclo financeiro, a gente tem tendência a crescer e repetir esse mesmo ciclo. Só que no meio do caminho a gente resolve abrir uma empresa. E aí vem aquela situação clássica de parece que os empreendedores trabalham igual um camelo, mas nunca que dá certo. Nunca tem dinheiro. Parece que a empresa nunca dá lucro, precisa sempre de capital de giro. Por quê? Porque é um ciclo também. Os empreendedores trabalham e aí ele faz dinheiro. Depois eles vão lá, pagam as contas da empresa. E aí tem que pagar as contas dele mesmo. Só que a gente pega lá tudo que precisa ser pago e não poupa. É um erro que a gente já começa a cometer lá na pessoa física, porque foi assim que a gente aprendeu. E quando a gente não poupa, fica todo mundo sem dinheiro. Mais um ciclo. E aí você tem que fazer o quê? Voltar a trabalhar. E repete esse mesmo ciclo na vida do empreendedor e nas consultorias que eu dou, isso aqui é muito, mas muito claro. Sempre acontece a mesma coisa. O empreendedor trabalha, faz o dinheiro, paga a conta, tem os gastos de vida dele, os gastos pessoais, aí ele não poupa dinheiro, ele vai lá e fica sem dinheiro, tem que fazer dinheiro de novo. E nunca que sai disso. E olha essa pesquisa do Sebrae. Inclusive estamos no evento do Sebrae, juro que não estou puxando o saco de ninguém. Está falando aqui que na pandemia 50% das empresas quebraram por falta de gestão financeira, por dificuldades no financeiro. E o resultado disso são essas notícias de portais diferentes que basicamente estão dizendo que 3 a cada 10 empreendedores acabam falindo em menos de 5 anos de atividade. Isso é um dado muito preocupante. E o Sebrae deixa muito claro na própria pesquisa dele, está escrito do jeito que está aparecendo aí para vocês. É por falta de planejamento e gestão financeira. Segundo o Instituto Brasileiro de Neurodesenvolvimento, as famílias tendem a repetir padrões, ciclos e também tendem a passar crenças e comportamentos para as próximas gerações. Então, cada um aprende a lidar de uma maneira com os problemas da vida. Entre os problemas financeiros estão, daria para dizer que a falta de planejamento e a própria deseducação financeira contribui demais para isso. Por quê? Por culpa do bendito ciclo. A gente tende a repetir os padrões, então a gente vai estar repetindo os padrões de gerações passadas. Vocês podem estar repetindo padrões lá da época da sua bisavó e do seu bisavô. E aí, o que eu vivo falando nas palestras é que a falta de controle financeiro nas empresas está diretamente ligada pela falta de educação financeira que as famílias brasileiras têm, justamente por culpa dessa questão
de ciclos. Como é que o empreendedor vai entender o que é um fluxo de caixa se ele não sabe controlar o próprio dinheiro, não sabe fazer o próprio planejamento financeiro? Como é que o empreendedor fará um balanço patrimonial se ele não sabe, por exemplo, mexer no Excel de uma maneira simples ou não entende direito como funciona os fluxos de caixa, que basicamente é entrada e saída de dinheiro? Se a gente não faz na vida pessoal, é muito difícil a gente fazer na vida profissional. E o DRE, então? DRE, para muita gente, é um monstro de 7 cabeças. Por quê? Porque ele é um pouquinho mais avançado e a educação financeira já deveria estar tinindo ali. Só que a gente sabe que não é assim que acontece. Aqui no Brasil a gente não tem a cultura da educação financeira. Então, se o empreendedor não aprende a fazer essas coisas na vida pessoal, provavelmente ele terá grandes dificuldades de fazer na vida empresarial. Separar as finanças pessoais das empresariais. Às vezes, quando eu apresento esse slide que eu mostrei para vocês, falando do ciclo do empreendedor que parece que trabalha igual um camelo, aparece lá pessoas falando: nossa, mas como assim pagar as minhas dívidas? Eu pago as minhas dívidas junto com as dívidas da empresa. Quando eu vou lá para o Burger King, eu vou lá e pego o dinheiro da empresa e está tudo bem. Isso já mostra como a falta de educação financeira vem impactando os empreendedores, porque eles não fazem a separação das finanças empresariais e das finanças pessoais. E aí a gente entra na questão de empréstimos e capital de giro. Não é à toa que tem tanta gente endividada, principalmente quando a gente fala de empresas. Particularmente eu já tive uma dívida de R$37 mil porque eu abri uma empresa, peguei o capital de giro e eu gastei tudo. Torrei tudinho, fui para cinema, fui para teatro, fiz o que fiz, um monte de coisa, comprei algumas máquinas, mas eu não usei o dinheiro para o que eu deveria, porque ele é um capital de giro, é justamente para fazer o giro do nosso caixa. E eu não fiz isso, porque eu tinha a linha de raciocínio que eu vejo que muitos clientes meus têm. Separar as finanças pessoais das empresariais é desnecessário, mas o capital de giro a gente está sempre precisando, e isso é um grande problema. Se o empreendedor ele não tem um fluxo de caixa, um planejamento financeiro, ele vai acabar se enrolando, porque ele vai estar sempre apertado, porque vai repetir mais um ciclo. Vai pegar lá o fluxo de caixa, vai misturar o dinheiro do pessoal com o dinheiro empresarial, vai ficar sempre sem o dinheiro e vai ficar sempre achando que o capital de giro é algo que sempre precisa. E no mundo perfeito, o legal é que a sua empresa se pague. Não que você precise de capital de giro toda hora, pelo menos não pegando emprestado com um banco. Até porque a gente tem aqui no Brasil uma das maiores taxas de juros, estão nos empréstimos e estão também no cheque especial e no cartão de crédito. Porque se a gente não aprender a controlar o nosso próprio dinheiro, falando pessoalmente, a gente vai ter dificuldade na empresa. E se a gente tem dificuldade na empresa e a empresa que nos mantém, nós vamos passar toda hora por esse ciclo de trabalhar apenas para pagar conta. E convenhamos que isso é muito, mas muito chato. Ninguém aqui empreende porque simplesmente decidiu empreender de uma hora para outra. Eu espero que realmente isso não tenha acontecido. Eu espero que vocês empreendam porque vocês amam o que vocês fazem, porque vocês querem fazer a diferença no mundo. Independente do que você venda, seja serviço ou produto, não importa. Você está fazendo a diferença de alguma maneira. Só que se a gente não tem dinheiro, a gente vai querer ajudar os outros antes de nos ajudarmos. Porque a empresa precisa dar lucro. Vocês precisam sim ter um salário, e de preferência um salário bom. Senão as coisas vão complicar muito. E o ciclo da falta de educação financeira acaba batendo forte nisso. Mais uma vez, como é que os empreendedores vão aprender a controlar o fluxo de caixa deles se eles não aprenderam a controlar as próprias finanças pessoais? Será que a gente não está repetindo padrões? A família de vocês com certeza tem alguém endividado, se não tiver todo mundo. Como, por exemplo, é o caso de algumas famílias que eu conheço e muitas vezes pessoas da minha própria família, sem citar nomes. Mas temos, sempre tem. E elas empreendem também. E elas estão endividadas na empresa também. Então, como se não fosse o suficiente, a gente se endivida na vida pessoal e na vida empresarial. Isso é um grande problema. E provavelmente, se você tem alguma dívida, pode ser que você esteja repetindo um ciclo. Que ciclo? De não ter aprendido.
Hoje em dia a gente tem uma coisa mágica chamada Google, YouTube, que se vocês colocarem lá como é que se faz um fluxo de caixa, você aprende. Tem um monte de influenciadores ensinando como é que você faz. Tem uns meio doido assim que quer mandar na vida da gente falando que você tem que ganhar R$ 900 e investir 800 e viver com 100. A gente sabe que não funciona, mas aí vem o nosso bom senso. A gente faz aquilo que é bom para nós. Tem que saber filtrar as informações que nós temos também. Senão a gente vai continuar repetindo um ciclo cada vez mais grande, pensando em gerações. Por quê? Ciclos só se quebram quando nós interrompemos ele. Se você não entender que conhecimentos foram passados de maneira errônea para vocês, de que vocês aprenderam errado, vocês têm grande chance de repetir esse ciclo e passar esse ciclo de pobreza para as outras gerações. Então, se vocês são pais ou são mães e identificaram que a família de vocês é quase todo mundo endividado, pode ter certeza que tem um problema de falta de educação financeira no ciclo familiar de vocês. E a partir do momento que vocês têm esse conhecimento e não fazem algo para interromper esse ciclo, aí a responsabilidade já passa a ser de vocês. Uma coisa é a gente errar porque a gente não sabe. Outra coisa é a gente errar porque a gente está permitindo com que o erro continue interrompendo o ciclo de riqueza que pode ter na nossa família. E às vezes eu sei que isso pode parecer um discurso que não funciona. Mas, gente, eu vou ser muito sincero. Eu, pessoalmente, quitei sozinho uma dívida de R$ 37 mil, porque outras pessoas da minha família acabaram influenciando a minha vida de maneira negativa. E aí eu tive que me virar para conseguir, com 18 anos, encerrar uma dívida de R$ 37 mil. Mas naquela época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu meio que não me culpo. Só que se eu errar novamente agora, principalmente sendo um educador financeiro que leva conhecimento para outras pessoas, aí sim eu vou ter um grande problema pessoal comigo mesmo. Porque, como eu falei, a gente errar por falta de conhecimento, tudo bem. Agora, quando a gente tem o conhecimento, a conversa muda. Falando um pouquinho, então, o que acontece quando os empreendedores não têm educação financeira? Quando esse ciclo de falta de educação financeira está acontecendo ainda. Os empreendedores não sabem separar as finanças pessoais das empresariais, não sabem estabelecer objetivos e prazos corretamente, eles não sabem usar um capital de giro, não têm uma reserva de emergência. Muita gente pensa que reserva de emergência é só para pessoa física, para viajar, para essas coisas. Mas, por exemplo, se a gente quisesse pegar um stand aqui na Feira do Empreendedor, o dinheiro deveria sair da nossa empresa. E se tivesse guardado, daria para fazer. Não pode misturar finança pessoal com a empresarial. Então, se você tem a sua pessoa física, deixa lá, faz os seus sonhos pessoais. Mas se você tiver o sonho de ter um stand aqui nessa feira, aí o dinheiro precisa sair da empresa. Empreendedores sem educação financeira também, eles não controlam o fluxo de caixa, têm dificuldade de entender o que são gastos desnecessários e não sabem definir preço. E eis um dos principais motivos das empresas terem dificuldades, a definição de preço. Definição de preço não é simplesmente você pegar o preço do seu concorrente e colocar o mesmo preço para você e pensar que você está sendo competitivo no mercado. Porque existem cálculos que a gente faz que é para chegar justamente no preço ideal para você. Os seus custos podem ser diferentes dos custos que o seu colega ou que o seu concorrente tem. Então não adianta você vender um doce de R$ 10 porque o seu concorrente está vendendo a R$ 10. Porque se o seu concorrente tiver o cálculo correto, ele vai ter lucro e você não. E toda vez que você copia o preço do concorrente, você mata um panda. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: quantos pandas vocês já mataram? Só para criar um peso na consciência mesmo. Não esqueçam, toda vez que você copiar o preço de um concorrente, sem fazer as contas para ver se o preço está de acordo com o que você deveria estar praticando, você está matando um panda. E a gente sabe que panda está em extinção. Não vamos contribuir para a extinção dos pandas, gente. Por que eu faço essa brincadeira? Porque geralmente as pessoas decoram mais quando a gente faz esse tipo de brincadeira, mas a mensagem é séria. Prestem atenção no preço de vocês. Aprendam a fazer o cálculo da precificação. Porque senão, ao invés de matar os pandas, vocês vão matar o negócio de vocês. E quando a gente segue aqui falando de planejamento, de preço,
A gente precisa pensar quais são os nossos custos fixos, quais são os nossos custos variáveis. Para quê? Para você conseguir chegar no seu valor correto. E por quê? Porque se o seu negócio não se pagar, ele não vai se manter por muito tempo. E é o que eu acabei de falar. Ao invés de matar os pandas, vocês vão matar o negócio de vocês. Cuidado com a precificação. 90% dos clientes que eu atendo têm um problema no preço. Eles podem ter a gestão financeira incrível. Mas quando a gente vai fazer o cálculo de se o preço dele está correto, 90% dos clientes que eu atendo estão com o preço errado. Por quê? Eles têm medo de não ter preços competitivos comparado com os concorrentes dele. E todo mundo quer vender. Então a gente precisa às vezes vender pouco, mas vender bem. Em que sentido? Eu vou vender pouco, mas com uma margem de lucro boa. Você não precisa vender para todo mundo. Você tem que vender para quem te dá lucro. E aí vem o desafio dos empreendedores de abaixar custos. A parte difícil da nossa vida. Como é que eu vou abaixar custo? Ou como eu vou criar uma estratégia de marketing para que eu consiga vender bem um produto numa quantidade muito boa para compensar o lucro baixo que eu tenho. Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente mexe meio que num vespeiro. Esse vespeiro se chama precificação. É muito, mas muito importante vocês definirem o preço corretamente. E não pensem que vocês que trabalham com serviços não têm um preço correto também. É claro que tem. Exemplo clássico. Eu vim da Zona Norte aqui para a Zona Sul. Eu tive um custo bem grande de um carro de aplicativo que eu peguei. Não dá para cobrar a mesma coisa que se eu tivesse dado uma palestra lá em Santana, que fica perto da minha casa. Isso tudo entrou pro meu cálculo, para ver se valia a pena ou não eu estar aqui. E a parte de eu estar comemorando um ano em cima do palco da maior feira do mundo acaba contribuindo um pouquinho também, admito. Então, quando a gente fala de preço certo, a gente fala de ter preço certo para ter lucro. Ponto. Empresa tem que dar lucro. Não tem conversa. Se não dá lucro, a gente vai falir. Então, não tem opção. Tem que dar lucro. E quando a gente fala de lucro, a gente também fala de fazer mais vendas para ter mais lucro. Só que a gente, para fazer mais dinheiro, precisa investir. E da onde sai o dinheiro do investimento? Justamente do lucro. Olha que negócio doido. Você precisa investir, mas para investir você precisa ter lucro. Só que você não tem lucro. Como é que faz? Aí vem a grande necessidade da gente entender, falar, putz, entendi. Eu tenho um problema, eu não sei fazer a gestão financeira do meu negócio, talvez porque eu não tenha uma educação financeira que passou de geração para geração, e agora eu entendi e eu vou mudar. Todo mundo tem a opção de mudar. Então, considerando que todo mundo aqui entendeu que precisa sim ter uma gestão financeira e que pode ser que vocês sejam deseducados financeiramente, vocês vão começar a fazer o quê? Prestar atenção. Vão diminuir custo, vão pensar em estratégias para vender mais dentro do preço correto, para que vocês consigam investir no seu negócio para que ele possa crescer. E o investimento vai sair justamente do lucro da sua empresa. Por exemplos do que são investimentos que muitas pessoas pensam que não é investimento. Então, o que é investimento? Participar de um evento, como esse aqui, no exemplo que eu trouxe. Será que vocês conseguiriam participar de um evento como esse, ter um stand aqui? Outro exemplo, comprar um novo equipamento para o negócio de vocês. Dá para aumentar a produção do que vocês fazem? Vocês conseguem otimizar de alguma maneira quando vocês investem em algum produto? Por exemplo, um computador novo, um celular novo. Outro exemplo, contratar freelancers. Como assim? A gestão de uma rede social, falando como alguém da área do marketing digital, ela não é tão simples quanto parece. Tudo tem que ter estratégia. Não adianta simplesmente você ir lá e postar e achar que os clientes vão vir chovendo. Não é assim que funciona. Precisa ter uma estratégia, precisa ter um planejamento. E aí, quando a gente fala de investimentos, investimento é tudo aquilo que traz dinheiro para dentro do negócio. Se você conseguir vender mais pelas redes sociais, vocês estarão sim investindo. Por isso, contratar uma pessoa que entenda de marketing digital pode ser muito interessante para vocês. Porque é sim um investimento. Qualquer coisa que vocês comprem, que invistam, que coloquem dinheiro na empresa que vai trazer mais lucro, é um investimento.
E puxando um pouco para o meu lado, um educador financeiro é um investimento, gente. Por quê? Se vocês entenderam que existe um problema financeiro na empresa de vocês e que vocês não têm a base necessária para resolver e sanar esse problema, pode ser um problema de educação financeira que uma pessoa da área consegue te ajudar. Porque uma coisa é o consultor e outra coisa é o educador. O educador vai pegar você do zero, que não aprendeu nada, que tem uma grandíssima dificuldade, e aí ele vai te ensinar como se estivesse ensinando uma criança a aprender a ler. É da base. Um consultor, ele vai te ajudar pra caramba também. Só que se ele seguir de fato o que ele deveria fazer, que é a parte da consultoria, ele não vai ter paciência de pegar você e ensinar a criar uma planilha no Excel, por exemplo. Você já deveria ter. O papel do consultor não é simplesmente te letrar. Ele vai te falar qual é o problema e você vai resolver. Diferente do educador que vai pegar na sua mão e te ensinar a fazer. Por isso que nós somos educadores, nós somos professores. A gente pega do zero e passa o conhecimento para frente. Considerando isso, se você arruma a sua educação financeira e a sua gestão financeira da empresa, a sua empresa provavelmente vai passar a ter mais lucro e aí a gente consegue fazer com que ela cresça. Porque, sinceramente, eu espero que vocês abram franquias, tenham multinacionais no nome, graças à sua nova educação financeira. É algo importante. Não pode simplesmente fingir que ela não existe. Não é errado não saber. É errado você saber que não sabe e não procurar aprender. A informação importante sobre o lucro, novamente. Quando você investir, esse investimento precisa sair do lucro. Para isso, você precisa saber se está tendo lucro e quanto, para saber se aquele investimento compensa ou não. Se todo mundo souber disso, perfeito. Significa que vocês já estão no caminho certo. Mas se hoje vocês têm dificuldade de saber se o preço está correto e copia o preço do concorrente matando o panda, isso pode ser um grande problema. Provavelmente, você vai ter problemas no caixa se você simplesmente não tiver um fluxo de caixa. Se você não tem um planejamento financeiro, você também terá um problema se você não separar as finanças pessoais das empresariais. Você também vai ter um problema se você pegar muito empréstimo. Você também terá problemas se você não entender os seus custos. Custo impacta no lucro. Você vai ter um baita de um problema se você copiar os preços do concorrente. Problema 1, preço errado. Problema 2, matar os panda. Se você não investir no seu negócio, o negócio piora ainda mais. Porque negócio que a gente não investe, ele tende a ficar do mesmo jeito. E a gente sabe que os preços das coisas vão subindo cada vez mais. Então, se você vender sempre a mesma coisa, pode ser que vocês não acompanhem o monstro da inflação. E aí a gente precisa quebrar este ciclo. O ciclo de definir preço errado, o ciclo de não saber quanto é o seu lucro, o ciclo de não saber fazer a gestão financeira e o ciclo de falta de educação financeira que nós temos no Brasil, que vem contribuindo cada vez mais para que as pessoas se endividem cada vez mais e deixando os bancos cada vez mais ricos e a gente cada vez mais pobre. O empreendedor move esse país. A gente não pode, simplesmente não pode morrer pobre. A gente empreende, gente. A profissão que mais dá dinheiro no mundo é a de empreendedor. Se a gente fizer as contas certas, e infelizmente eu não tenho tempo aqui para ensinar vocês por que é a profissão mais rentável do mundo, mas ela é a profissão mais rentável do mundo. Não é à toa que na Bolsa de Valores existe a tal da distribuição de lucros. Imagina vocês chegarem no nível de poder distribuir o lucro de vocês. Significa que vocês estão ótimos. Tá tudo bem, que tá tudo perfeito. Mas não é a realidade que a gente vive. E boa parte disso se dá por culpa da falta de educação financeira. Então, eu vou encerrar essa palestra aqui com a pergunta que eu comecei fazendo lá no começo. Será mesmo que a sua educação financeira está ajudando o seu negócio? Então, depois desses mais de 20 minutos falando, eu quero agradecer muito vocês por participarem desse meu 1 ano de palestrante. E eu espero de fato que vocês tenham gostado e entendido que
Provavelmente, se vocês têm um problema de gestão financeira, é por culpa da falta de educação financeira que aconteceu lá no passado e que vocês têm o dever, a partir de hoje, de resolver esse problema, porque errar porque não sabe é uma coisa. Agora, errar sabendo qual é o problema, aí é outra coisa e a responsabilidade acaba sendo de vocês. Muito obrigado. Adorei. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Convido vocês agora às 11 horas a participar no Espaço de Inclusão Produtiva, Como Vender para o Governo. Vai estar o Rodolfo dos Anjos, que ele é um especialista. Agora nós temos um intervalo de 20 minutos. No intervalo, vocês que estão na plataforma vão acompanhar com uma programação. E a próxima palestra está prevista para as 11h20, com a Líris Gonçalves, como melhorar a produtividade do seu negócio. Participem das nossas palestras. Obrigada, pessoal!